A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra. O Evangelho do dia encontra-se em Atos 19, do 1 ao 41. Paulo em Efeso. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efeso, achando ali alguns discípulos. E ele disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo então disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Então eles falavam em línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falaram mal do caminho perante a multidão, e retirou-se dele e separou o discípulo, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como também gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, faziam maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e o espírito maligno também saía. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, onde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Efeso, tanto judeus como gregos. Assim caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era cada dia mais engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Continuemos no versículo 23
ao 41, que fala sobre o montim de Demétrio. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, as quais, havendo juntado com oficiais de obras semelhante, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem viste e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. E não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo encheram-se de ira e clamavam, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônicos, companheiro de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogavam que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e a maioria deles não sabia por que causa se tinha ajuntado. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante de Alexandre, acenando com a mão. Queria dar razão disso ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada faças temerariamente, porque esses homens que aqui trouxeste nem são sacrilégios, nem blasfemam das vossas deusas. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há procônsul que se acuse uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu-se a assembleia. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Que cada um de vocês possam ter um dia abençoado debaixo da graça de Deus. E que possamos sempre estar refletindo na palavra de Deus e alimentando as nossas almas, o nosso entendimento das palavras que encontramos na Bíblia. Amém?